RFI Convida recebe hoje o embaixador da França no Brasil, Laurent Billy. Obrigado, embaixador, pela presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Aqui em Paris, o senhor acompanhou a realização do 4º Fórum Econômico França-Brasil, focado muito na questão dos negócios, dos investimentos, das parcerias entre os dois países. Inclusive, o Brasil veio com uma delegação bastante importante, com a vinda de ministros de Estado, como da indústria, comércio, transporte, e também com muitos empresários, e discutiram com os empresários franceses oportunidades de negócio. Na avaliação do senhor, qual o interesse dos franceses hoje pelo Brasil no contexto atual do país, embaixador? O que se pode ver através do quarto fórum é um interesse muito importante das empresas francesas. A participação das nossas empresas no fórum foi muito alto e no patamar o mais alto que se pode encontrar neste tipo de encontro. Foram mais de 125 empresas que participaram de todos esses encontros e, além disso, na Embaixada do Brasil, houve também contactos em grupos mais pequenos, então acho que o interesse é muito maior. O que atrai especialmente a atenção esses dias é o programa também de PPP. Muitos desses programas são ligados a setores da especialização da indústria francesa, como saneamento, com aeroportos, transportes, e então isso atrai muito a atenção das nossas empresas. Essa iniciativa, né, público-privada, que interessa bastante, o Brasil tem feito esforço, pelo menos no entender do governo, de criar algum tipo de medidas facilitando as concessões para atrair os investimentos estrangeiros. Mas, durante o fórum, alguns empresários franceses, inclusive, manifestaram em entrevistas à própria RFI algumas preocupações em relação ao contexto do Brasil, né? As crises políticas, a questão econômica também, o Brasil está em recessão. Esse cenário brasileiro interfere, cria um tipo de obstáculo para quem vai investir no Brasil, no caso os franceses, embaixador? Bom, acho que a maioria das empresas francesas hoje são mais otimistas sobre o futuro imediato da economia brasileira. Mas parte da explicação da presença é que também essas empresas querem ouvir o discurso do novo governo, ouvir as mensagens do novo governo e que essas mensagens, e isso faz a importância também do quarto fórum, é muito importante para mudar talvez as últimas dúvidas antes de investir. No caso das dúvidas, seriam principalmente em relação à abertura, talvez, a maior facilitação da presença das empresas? Um ponto muito importante é a segurança jurídica, as condições financeiras e, de maneira geral, a orientação do governo em favor do investimento estrangeiro. Isso é muito importante porque na América Latina houve uns atores que tiveram em outros países experiências péssimas e então é muito importante de ouvir do governo mesmo essa mensagem que eles são bem-vindos. Agora, no caso da crise do Brasil, que recentemente tem tido bastante novidade, né? A preocupação, por exemplo, agora com delações de políticos envolvidos no escândalo da Petrobras, da Lava Jato, esse tipo de situação que cria um ambiente político de muita preocupação e até instabilidade, isso interfere na decisão de se investir no Brasil atualmente? Acho que interferiu. Acho que a maioria das empresas tem a impressão que estamos vendo a saída do túnel, que as coisas já são mais precisas. Mas é verdade que quando eu cheguei, um ano atrás, eu ouvi mensagens de umas empresas que, ao momento, a situação não está clara, não sabemos bem qual é o portfólio de nossos parceiros potenciais e preferimos esperar um pouquinho para ver que a situação seja mais clara. E, nesse sentido, tenho a impressão que estamos mais na saída e que os investidores sabem também que no momento de tomar decisão, há um momento que é cedo demais e um momento que é tarde demais. E pode ser que o momento seja um bom momento, né? Exatamente. Uma das iniciativas do governo brasileiro é oferecer oportunidades nas áreas de infraestruturas. A França está preparada para investir nessas áreas, por exemplo, em aeroportos, portos, né, e outras áreas de infraestrutura que o Brasil pretende atrair investimentos? Nesses setores temos empresas especializadas que têm uma experiência muito importante e temos também atores que podem contribuir para o financiamento. Então, acho que a França pode ser um ator importante
nesse movimento de PPP. Não? Um dos assuntos também, quando se fala em parceria França-Brasil, nessas relações econômicas, em relação ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que ainda, né, não foi concluído. Na opinião do senhor, o que falta para esse acordo efetivamente avançar? Bom, estamos quase no começo das discussões, porque é uma discussão antiga, mas que teve um momento de congelamento total por uns anos e estamos voltando a trabalhar. Isso foi um dos temas que foi discutido entre os ministros. Do lado francês, se repetiu que a França estava a favor desse acordo, que íamos trabalhar nesse sentido. Ao mesmo tempo, o Brasil, como a França, tem interesses para defender e interesses negativos, ou seja, de proteção de certos setores e ofensivos de abrir certos setores. Isso não são sempre nos mesmos setores. Então, vai ser uma discussão, cada um tem que defender suas posições, mas no sentido do Brasil e da França, que ao final, se conseguimos fazer crescer a economia, o intercâmbio entre nossos países pode ser positivo para a Europa e para o Brasil. Uhum. Com relação às parcerias do Brasil e a França, sabemos que em 2008 foi assinado um grande acordo, parceria estratégica, Brasil e França, em várias áreas, né? Inclusive na área de defesa. Como estão esses programas dentro desse acordo entre Brasil e França, embaixador? De maneira geral, a cooperação é realmente excepcional. Tivemos uns pequenos atrasos e temos que adaptar um pouco o calendário. Em função da crise econômica do Brasil? Digamos que esse tipo de cooperação, estou pensando especialmente no programa de submarinos, são um programa muito complexo. Então, houve um aspecto financeiro, orçamentário, mas houve também um aspecto técnico da capacidade também de nosso lado a fornecer os elementos no tempo certo e na parte brasileira de estar em condição de acolhê-los no tempo certo. Então, falamos de uns meses, talvez, de atraso e temos que reequilibrar um pouco a modo de trabalhar, mas, de maneira geral, é uma cooperação excepcional com o espírito realmente de cooperação. Todo mundo sabe que não temos outra opção que conseguir o resultado final e acho que o Brasil poderia ser muito orgulhoso de que está construindo lá em Itaguaí, não? Exatamente. Agora, embaixador, uma última pergunta. Embaixador Laurent Billy, o senhor está há pouco mais de um ano no Brasil, né? Assumiu o posto de embaixador no 1º de setembro de 2015. O senhor já teve experiência na Tailândia, também na Turquia, entre outros países. Nesse período, o que chama a atenção no senhor no Brasil? Bom, para mim, voltar no Brasil já era um sonho, porque eu fui estagiário na embaixada, me casei com a minha esposa, que é francesa, mas nos casamos em Brasília. E voltar em Brasília foi um momento de felicidade total. E o que talvez de estagiário para embaixador, tomou mais a medida do caráter múltiplo de nossa parceria, do fato que não tem setor onde não podemos cooperar. E talvez o mais impressionante é a área universitária de pesquisa. Temos mais de 1.500 pesquisadores que cada ano fazem uma viagem para o Brasil, para a França. E acho que nossos países têm uma complementaridade que faz que somos realmente parceiros para o futuro. Muito obrigado, Laurent Billy, embaixador da França no Brasil, pela entrevista ao RFI Convida. Obrigado.